a convite da editora Manoli e para responder as perguntas relativas à síndrome coronária aguda. Eu tenho aqui uma primeira pergunta. Entre agregação tripla em pacientes com síndrome coronária sem supra-DST, devemos utilizá-la quando e como? Essa agregação tripla significa, além da aspirina, que é o medicamento antiplaquetário mais antigo, extraordinário, junto com clopidogrel, que é um tienopiridínico que se liga à plaqueta de uma forma definitiva, e também o inibidor de glicoproteína 2B3A. Na situação em que haja alto risco, quando a gente estratifica os pacientes de alto risco, por exemplo, troponina positiva, alteração dinâmica de ST, paciente com dor coronariana sem supra-DST, realmente existe uma indicação, não só quando o paciente não se planeja a intervenção, e nesse caso nós damos preferência aos de pequena molécula, eptifibatide principalmente, que pode ser usado nas duas situações, ou tirofiban, se bem que no Brasil não existe eptifibatide, ou quando se planeja intervenção, abciximab. Por quê? Os estudos demonstram uma redução significativa de eventos, óbito e reinfarto. Entretanto, no mundo real, cada vez se utiliza menos essa substância nesse cenário, porque nós temos hoje a possibilidade de doses maiores do clopidogrel e novas medicações como o prasugrel e o ticagrelor. Mas eu diria, do ponto de vista na prática, o que se faz é que quando o paciente não tem uma disponibilidade de um centro para fazer intervenção, cateterismo, e nós queremos referir-o para uma outra instituição, nós podemos estabilizar desde que disponhamos dessa substância, e a gente tem utilizado mais o tirofiban. Na situação também de fazer cateterismo e verificar trombo no catéter, seria uma outra forma, uma outra indicação de tratamento que é utilizado no mundo real. Nos pacientes com infarto com supra, aí sim há uma indicação maior, porque existe com a abertura, com a ruptura da placa, a microembolização, e ele teria então um efeito na microcirculação, evitando o fenômeno de diminuição do fluxo do blush. Isso é, aumenta o fluxo time, mas na microcirculação não, então nessa situação teria indicação. Alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, porque recentemente, acho que foi o FDA, teve um trabalho lá nos Estados Unidos que eles estão obrigando na bula do clopidogrel inserir que tem pacientes que não respondem bem porque metabolizam a mais a droga, alguma coisa assim. Bom, a pergunta que é feita é o aviso que o FDA chama-se Warning Box, para os médicos terem ciência que, em função de existir pacientes que têm resistência ao clopidogrel, eventualmente pensar em fazer testes genéticos, ou eventualmente pensar em outras alternativas. Isso foi apresentado agora, recentemente, no Congresso Europeu, não só do estudo CURE, que eles guardaram amostras de sangue por um período longo, também no estudo PLATO, comparando o ticagrelor com o clopidogrel. E o que se verifica é o seguinte: o clopidogrel, ele é uma medicação que ele é metabolizado no fígado por duas passagens. Por exemplo, o prasugrel por uma passagem só. E na primeira passagem há uma inativação de 85% do clopidogrel. Então, o que nós observamos é que o restante é que vai agir de uma forma definitiva. Tanto o clopidogrel como o prasugrel se ligam à plaqueta e ela não vai ter mais função.
diferente do ticagrelor, que tem uma ação reversível. Existe o clopidogrel é metabolizado no fígado através do citocromo P450. E um dos receptores desse citocromo, que é o CYP2C19, ele pode sofrer mutações genéticas, chamamos alelos. E esses genes alelos, eles, principalmente, quando o número 1 é o que funciona normalmente. O 2 e o 3 é que o paciente, quando tem, principalmente, homozigoto 2 tipo 2 ou 2 tipo 3, eles praticamente exibem uma resistência à metabolização do clopidogrel. Ele, então, não é metabolizado para a forma ativa, porque ele é uma prodroga. Então, nesse caso, existem testes genéticos para determinar se tem alelo 1, que é o alelo, é o normal, o 1, e os outros 1, 2 ou 2, 2 e assim por diante. E tem o 17 que metaboliza muito rápido. Mas, do ponto de vista prático, isso foi detectado. Não existe um estudo ainda que demonstrou desde o começo quem tem o 2 vai ter resistência, quem não tem, porque os estudos foram feitos em estudos já realizados. Eu digo uma coisa, por exemplo, no estudo CURE, aqueles que tinham o gene alelo 2, eles não tiveram evento maior do que quem não tinha o 2. Diferente do estudo Plato, em que o ticagrelor pode ter a variação genética, mas não afeta a performance clínica, e da mesma forma que o clopidogrel, quando tinha o 2, tinha pior performance do que quando não tinha o 2. Então, o ticagrelor era sempre melhor que o clopidogrel, mas muito melhor quando ele tinha esse gene alelo 2. Resumindo, esse aviso, respondendo a sua pergunta, eu precisei fazer esse cenário, como é uma parte de genética, eu acho importante. Esse aviso do FDA só trouxe confusão, nenhum benefício, porque nós sabemos que existe resistência ao clopidogrel, mas nós não sabemos ainda o que fazer. Dobrar a dose, dar 2 doses dobradas, trocar para o prasugrel, trocar para o ticagrelor. É importante saber que existe essa possibilidade, mas a resposta definitiva ainda nós não temos. Você podia me ajudar aqui, que está apertando muito a cabeça? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é melhor, eu prefiro. Você repete a pergunta. Deixa eu tirar, peraí. Tira. Marcelo tem cabecinha pequena, dele pode, a minha cabeça é grande. Alô? Ok, prefiro. Alguma pergunta? Então, tem aqui uma pergunta sobre se quando a gente utiliza streptokinase, naturalmente no infarto com supra, devemos associar a heparina para aumentar as chances de reperfusão. Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós sabemos que existem diferentes fibrinolíticos, aqueles com ação mais prolongada, como a streptokinase, a meia-vida é maior, e antes se dispensava a utilização de um antitrombínico. E os outros, como os fibrinoespecíficos, o RTPA, o TNK, que impunham a utilização de heparina não fracionada, para manter os resultados, como a vida média deles é curta, para aumentar os efeitos obtidos. E nós sabemos que na comparação direta, o RTPA, o TNK, tem uma ação muito mais efetiva, restaurando o fluxo TIM3. Vamos fazer em termos gerais. O fluxo TIM3, vocês sabem, é quando nós abrimos, quando o vaso está fechado, é fluxo TIM0, um pouquinho aberto 1, mais ou menos tem um fluxo, mas não tão bom como nas outras artérias, fluxo 2, e o 3, totalmente aberto, fluxo igual de todas as artérias. O RTPA promove um fluxo TIM3 em torno de 60%, enquanto que a streptokinase, 32%, segundo o Gusto. Começaram a aparecer pequenos estudos na Europa em que, quando se associava enoxaparina com streptokinase, a performance se tornava melhor. E até que teve um grande estudo, que é o Extract TIM25. Esse estudo foi para ver
Porque, é claro, a melhor forma de tratar o infarto com supra é abrir a artéria. E qual é a melhor forma de abrir a artéria? Com a angioplastia primária, que me dá um fluxo TIM3 em termos de 92%, diferente de 60%, de 30%. Entretanto, no mundo real, o que nós vemos? Menos de 3% conseguem fazer angioplastia primária. Então, ainda o fibrinolítico é a forma mais utilizada de tratamento de infarto com supra. Então, nós temos que melhorar a performance, tentar aproximar do 90% e não do 30% de abertura da artéria. Como é que é feito isso? Primeiro, teve estudos com clopidogrel no infarto com supra, Clarity e o Comit. Esses dois, porque o clopidogrel era só usado em infarto sem supra, agora em síndrome coronária sem supra. Agora, com esses dois estudos, o Clarity com uns 3.500 pacientes e o Comit com 45 mil, só podia ser da China o estudo, 45 mil pacientes, mostraram que quando se junta o clopidogrel no tratamento, melhora a performance da abertura da artéria relacionada ao infarto. E agora, com heparina não de baixo peso molecular, pequenos estudos demonstraram a possibilidade de melhorar a performance, então teve esse grande estudo STRIKE. E nesse estudo era um estudo com fibrinolítico, né, em que se comparava heparina não fracionada com enoxaparina. E era administrado toda a medicação, aspirina, clopidogrel, inibidor de enzima, estatina, tudo que as diretrizes recomendam, e aí se comparava esses dois regimes. E o resultado foi que realmente a enoxaparina junto com heparina, com streptokinase, com qualquer fibrinolítico, melhora a performance, uma redução de eventos de 17%. Óbito e infarto são desfecho duro em 30 dias. E quando também acrescento a necessidade de revascularização, vai para a redução de 19% de eventos. E isso não só com os fibrinos específicos, RTPA, TNK, mas também com a streptokinase. Só que com a streptokinase a tendência foi forte de benefício, mas como só 20% utilizaram a streptokinase numa população de 20 mil pessoas, a tendência, mas talvez um número maior desse uma significância estatística. Mas do ponto de vista geral, respondendo a pergunta, sim, eu acho que deve ser utilizado a enox, principalmente estudos agora publicados. O grupo do Dr. Nicolau, do INCOR, demonstrou que ele foi o principal investigador no Brasil, eu participei desse estudo também. Ele analisou pacientes que tomaram streptokinase com enoxaparina, tiveram a mesma performance do que streptokinase ou do que RTPA ou TNK com heparina ou com enoxaparina. Então melhorou a performance da streptokinase. Então o que nós temos na nossa cesta básica no Brasil? É a streptokinase, a maior parte das pessoas. É claro que em alguns lugares já tem TNK, RTPA, mas no cenário da vida real, nós podemos então acrescentar clopidogrel e enoxaparina e melhorar a performance da streptokinase. Alguém? Havia uma grande expectativa dos inibidores da glicoproteína 2B3A, que parece-me que não se confirmou. Eu queria saber do senhor assim, quais as principais indicações, quando se deve usar um inibidor de glicoproteína 2B3A, sem dúvida. Então, reenfatizando, talvez porque tenham chegado mais pessoas, o inibidor 2B3A no mundo real está sendo cada vez menos utilizado. Para os Estados Unidos, por exemplo, tem se utilizado muito a bivalirudina na intervenção. O 2B3A, ele demonstrou em grandes estudos o benefício, não só em pacientes que não se planeja intervenção, e aí se usa mais eptifibatide ou tirofiban, e quando se planeja intervenção, a apiximab. Eu diria, hoje, por exemplo, no Dante Pazanese, se o paciente vai logo para hemodinâmica, síndrome pulmonar sem supra, ele recebe clopidogrel, enoxaparina e vai para a intervenção, e não se utiliza nessa situação de rapidez de ação o inibidor 2B3A, a não ser que se visibilize trombo na artéria. Ou, se o paciente não tem possibilidade naquele dia de fazer o procedimento, aí sim vale a pena estabilizar a placa e no dia seguinte estudar, isso talvez até traga um prognóstico melhor. E no infarto com supra, para evitar o fenômeno de microembolização,
se faz a administração de tirofiban ou apiximab, com ou sem, na situação, e principalmente que hoje também tem filtros para filtrar o material que poderia embolizar para a microcirculação. Então, nessas situações que se utiliza essa medicação. Alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Não se inibam, senão não tem sorteio do livro, não é isso? Muito bem. O que vocês acham, por exemplo? Existem condutas diferentes quando um paciente chega num pronto-socorro. Devemos dar imediatamente clopidogrel ou aguardar fazer o cateterismo para definir a rede coronária, para ver se o paciente, se ele for cirúrgico, ele não poderia tomar clopidogrel, porque senão sangra na cirurgia, não é isso? Ou, se ele for clínico, aí eu dou o clopidogrel. Então tem essas, por exemplo, no INCOR, meu amigo Nicolau, ele tem a conduta que ele dá 2B3A, e faz o cateterismo, aí sim, se for para cirurgia, não dá o clopidogrel, se não for, dá clopidogrel. Eu já discordo dessa conduta e no Dante nós não fazemos assim, e eu vou explicar por quê. Os estudos, como o clopidogrel, até pouco tempo se usava a dose de 300 mg de ataque, para ter um efeito eficaz, você tem que ter pelo menos 15 horas de pré-tratamento. É importante o pré-tratamento. Não adianta dar só na hora da intervenção, porque não deu tempo dele agir para poder inibir a agregação plaquetária. Por isso que todos os pacientes, e hoje em dia tem essa possibilidade de 600 mg, o que torna o tempo menor para a ação, talvez 2 horas seja já o suficiente. Eu não acho justo privar os benefícios que o clopidogrel nos traz. No Cure demonstrou que logo, quanto mais precoce, melhor o benefício. A curva dicotomizava sem clopidogrel com clopidogrel logo no início. Então, quantos pacientes saem para ir para a cirurgia depois de uma intervenção? 15%? Muito bem. Desses 15%, quantos tem que sair correndo para operar? Menos de 3%. Então, não é justo privar 97% do benefício do pré-tratamento com clopidogrel por causa de 3%. E digo mais, nós manejamos esses pacientes, deixamos na unidade coronária, por exemplo, se é lesão de tronco. Eu não posso mandar operar imediatamente, espera 5 dias. Mas se tiver instabilidade, eu mando para a cirurgia, mesmo com clopidogrel. Tem mais sangramento? Tem. Mas não traz impacto clínico. E no próprio estudo Cure, teve um subestudo que mostrou que mesmo os pacientes que foram para a cirurgia, mais sangramentos, mas tinham um benefício clínico a longo prazo. Paciente com síndrome coronária aguda com supra, com 2 horas de dor. KILIP 1, isso é, sem complicações. Tudo bem, Clara? A pergunta é: fibrinólise imediata ou transferência para hospital com hemodinâmica? É uma excelente pergunta. A Marilis que faz essas perguntas. Ela olha o tratado e fica fazendo essas perguntas. Muito bem. Mas, de qualquer forma, dá ensejo que a gente possa expandir esse assunto. Nós já falamos que a melhor forma de tratar a síndrome coronária aguda, sem dúvida, é a angioplastia primária. Dá 92%, às vezes até mais. Hoje em dia, 92% é pelo estudo PAMI, hoje em dia 95% de fluxo TIM3. Entretanto, como nós falamos, não existe a possibilidade de todo mundo fazer angioplastia primária. Na realidade, pelos registros da Sociedade de Hemodinâmica, menos de 3% tem esse benefício. Então, o que acontece? Nós temos que ver que a fibrinolítico ainda é o medicamento mais utilizado. E tem mais. Até 3 horas do início do infarto, não existe superioridade da angioplastia sobre a fibrinólise. Então, até 3 horas, se você estiver no hospital que não tiver hemodinâmica, faz fibrinolítico. Agora, é claro, se o paciente complicar,
Se você fez o fibrinolítico, não houve manifestações clínicas que sugiram reperfusão, vamos transportar. Da mesma forma que, se passou das 3 horas, se tiver também um transporte. Se fosse aqui em Belo Horizonte, hoje para chegar aqui tem gente que demorou 1h30. Então é melhor fazer fibrinolítico mesmo depois de 3 horas. Agora, se tiver uma rapidez até 60 minutos, depois de 3 horas, aí sim, eu acho que tem que ser feito o transporte para um centro de referência. Eu acho que é só... Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Agora vai entrar a ala esportiva aqui, é? Número 6.